Muito boa noite para todos vocês, irmãos, que Deus abençoe. Amém. Estamos muito emocionados e muito felizes. Amém. O Senhor olhou com misericórdia a igreja em Kissimmee e trouxe uma bênção enorme, uma bênção maravilhosa. Glórias ao Senhor. Vamos, irmãos, fazer uma oração, nos apresentarmos diante do nosso Deus, pedirmos ao nosso Pai que Ele se glorifique nos nossos corações. Já Ele fez um milagre maravilhoso e temos a nossa irmã Maria Luísa conosco. Pediremos ao Senhor, então, que nos capacite, que preencha os nossos corações com fervor, com obediência, com o desejo de aprendermos e de retermos a sua palavra viva. Que Ele nos permita nos fazermos verdadeiros filhos dEle. Oremos todos. Poderoso Senhor eterno, Pai da glória, louvado é teu nome, Senhor, bendito é o teu nome pelo século dos séculos. Senhor, estamos muito felizes pela bênção que trouxeste à tua igreja, Senhor. Que felicidade, Senhor, podermos desfrutar de ti, do teu ensinamento, do evangelho que tantos benefícios trouxe para a nossa vida. Nos consideramos muito privilegiados, Senhor Deus. E queremos pedir a Ti que Tu completes a nossa felicidade, a felicidade que temos no coração, que Tu nos prepares, que nos capacite, que nos liberte, que permita, Senhor, que nesta noite recebamos muita bênção. Que toda a informação e o ensinamento que Tu darás para a nossa vida, Senhor, seja de edificação. Nos ajude, Senhor, com a capacidade para retermos Teu Evangelho, para vivermos por Ele, para sermos aperfeiçoados através dEle, para sermos esses verdadeiros filhos Teus, que Te honremos, Te glorifiquemos e que preguemos Teu nome e que com nosso testemunho possamos levar luz para a humanidade, Senhor. Uma humanidade sedenta que pouco sabe de Ti, Senhor. Nos ajude, Senhor, nos liberte, nos abençoe e se glorifique, Senhor, nos nossos corações. E todo, Senhor, Pai Celestial, o clamamos e o pedimos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito e louvado seja o Senhor. Podem se sentar, irmãos. Vamos cantar para o nosso Deus uns hinos. Vamos preencher o nosso coração de regozijo cantando ao Senhor. Começaremos nesta noite cantando o hino 217, o que habita ao abrigo do Altíssimo. Sobre él no
Glórias ao nosso Deus. Convido vocês a ficarem em pé e agora cantaremos coros para o Senhor. Faremos com que esses cânticos cheguem diante da presença do nosso Rei. Vamos dizer para Ele que o desejamos e que almejamos que Ele desça, que nos acompanhe nesta noite. Bendito o nome do Senhor. Coro número 52, a igreja é tua. Cantemos para o Senhor. A igreja é tua, Senhor, te pedimos, tua santa presença nós queremos ter. O tempo voa e aqui nós dormimos, por isso pedimos teu santo poder. Aviva a tua obra por meio dos anos, porque indiferente vai por aí. Derrama, ó Cristo meu, um grande avivamento que sinta teu povo, teu santo poder. Derrama, ó Cristo meu, um grande avivamento que sinta teu povo, teu santo poder. A igreja é tua, Senhor, te pedimos, tua santa presença nós queremos ter. O tempo voa e aqui nós dormimos, por isso pedimos teu santo poder. Aviva a tua obra por meio dos anos, porque indiferente vai por aí. Derrama, ó Cristo meu, um grande avivamento que sinta teu povo, teu santo poder. Derrama, ó Cristo meu, um grande avivamento que sinta teu povo, teu santo poder. Glórias ao nome do Senhor. Ele é formoso, Ele é grande. O nosso Deus é perfeito. Bendito o seu nome. Glórias ao nosso Rei. Vamos, irmãos, cantar mais um coro formoso, irmãos, para que o Senhor continue preenchendo os nossos corações com a sua presença. O coro 111, ardendo em fogo. Que o fogo de Deus desça e que seu poder esteja conosco. Glórias ao Senhor. Bendito nuestro Padre, desciende Dios bueno, desciende con poder, Señor. Ilumina tu congregación, que tu fuego celestial descienda, liberta, Padre. Ardendo em fogo, minha alma está. Ardendo em fogo, minha alma está. Gloriosa chama me limpará. Oh, aleluia, minha alma ardendo está. Oh, Senhor, quero que ardas em meu ser, como a sarça que ardeu com teu poder. Fala em novas línguas, esse
Glórias ao nome do Senhor. Nesses dias, irmã Maria Luísa, sob o apostolado que o Senhor entregou nas suas mãos, seu trabalho é global, irmã. A senhora visita muitas igrejas e da mesma forma como o apóstolo fez naquela época, hoje a senhora nos aproxima de Deus com o ensinamento que traz às nossas vidas. A senhora prega o evangelho do Senhor e todas as pessoas, as igrejas, irmã, as igrejas de Deus desfrutam do seu ensinamento. E nesta noite, Deus olhou com misericórdia a igreja em Kissimmee. A bênção para nós. Seja bem-vinda, irmã Maria Luísa. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. O Senhor abençoe os meus queridos irmãos e irmãs. E também fiquei sabendo que vieram irmãos, pessoas do Chile, que vão na igreja do Chile. Quão formoso, quão lindo é quando nós ficamos sabendo que a igreja do Senhor está em todos os países da América Latina. A igreja está desde a Alasca até a Patagônia. A igreja está em todos os países e em cada país, a Igreja do Senhor está em várias cidades. Nos falta tempo para que pudéssemos viajar por todas essas igrejas, mas tudo bem, na vida eterna nós estaremos todos nos vendo. Mas o mais emocionante para nós é o cumprimento da palavra do Senhor. Quando o Senhor falou e disse que Ele formaria uma igreja, quando eu me lembro quando éramos só 4 pessoas que orávamos um sábado, à 1h, mais ou menos, o Senhor começou a falar. Ele me usou pela primeira vez, dizendo que ele levantaria uma igreja muito grande. Nós, na época, estávamos na Colômbia. Ele disse, na Colômbia e no mundo todo, no exterior eu levantarei a minha congregação. E é extraordinário. São maravilhosas as promessas que o Senhor fez e que hoje o Senhor cumpre, porque a nossa igreja já está em toda a América Latina, no Canadá, em vários lugares aqui dos Estados Unidos, na Europa, nas ilhas, na Austrália, nas Filipinas, também está na Coreia do Sul. Em todos esses lugares, a Igreja do Senhor está se levantando. Na China, a Igreja do Japão, que é muito linda, só com nativos, só de japoneses. A igreja é muito linda, nós ficamos muito emocionados quando pessoas de outros países, de outras raças, de outras línguas, de outros idiomas, buscam o nosso Deus em espírito e em verdade, quando eles buscam o verdadeiro Deus. E isso nos dá alegria, emociona todos nós. E eu me sinto muito feliz porque foi o Senhor quem falou. Se o Senhor não tivesse falado, nós hoje não estaríamos vivendo o que vivemos hoje, das igrejas distribuídas por diferentes lugares e diferentes países. O mais lindo são os testemunhos das pessoas, o testemunho de muitos líderes religiosos de outras denominações que conheceram a nossa igreja, vão conhecê-la de curiosidade. E aí o Senhor fala com eles e eles saem felizes e convencidos que Deus falou com eles, que Deus realmente está na nossa igreja. É isso que nos emociona, vendo que o que Deus falou, Ele está cumprindo. Deus não nos enganou, Ele não nos mentiu, não foi um espírito quem falou conosco, mas foi o nosso Deus quem nos fez, quem nos criou. Foi Ele que falou naquela época e é Ele quem está cumprindo e respaldando a sua igreja hoje. É maravilhoso o respaldo que o Senhor tem dado para a igreja. Vocês podem se sentar. Então, também, já estávamos nos esquecendo de cumprimentar os nossos irmãos que vão assistir esse vídeo em diferentes lugares do mundo. Os irmãos da África, por exemplo, os irmãos lá das Ilhas Maurício, que é uma ilha muito longe, muito distante. E lá as pessoas são felizes e contentes e louvam o Senhor com muita felicidade, com muita alegria, que é contagiante. Então, cumprimento todos os nossos irmãos e irmãs, que Deus abençoe vocês. Estamos no Kissimmee, aqui na Flórida, nos Estados Unidos,
E nós amamos vocês muito, não é assim, irmãos? Bem, nós amamos todos vocês. Vamos dizer para os irmãos, nós amamos vocês no Senhor. Eles não ouviram. Irmãos, nós amamos vocês no Senhor. Deus abençoe. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 77. Salmo 77. E vamos ler para a honra e a glória do nosso Deus. Diz, com a minha voz clamei a Deus. A Deus clamei, e Ele me escutará. Quem está falando aqui, irmãos? E quem mais também? A Igreja do Senhor. A Igreja do Senhor. Diz no 2, ao Senhor busquei no dia de minha angústia, levantava a Ele minhas mãos de noite sem descanso, minha alma recusava consolo. Lembrava-me de Deus e me comovia, queixava-me e meu espírito desfalecia. Não me deixavas pregar os olhos, eu estava quebrantado e não falava. Considerava os dias desde o princípio, os anos dos tempos passados. Aqui nós vemos como o Senhor estava agindo como um ser humano. Diz aqui que ele estava lembrando os dias, estava considerando o passado, ele vivia momentos difíceis como todos os seres humanos, porque ele passou tudo isso por nós. Vamos continuar lendo. Lembrava-me de meus cânticos à noite, meditava em meu coração e meu espírito perscrutava. Aqui nós vemos também como o Senhor está falando pelo remanescente. Aquele remanescente que eram essas pessoas que Deus tinha escolhido para que por meio deles viesse o Messias. E esse remanescente fazia parte da igreja, ou nós podemos dizer que é o começo da igreja do Senhor. No verso 7 diz, então, rejeitará o Senhor para sempre e não voltará mais a nos ser propício? Cessou para sempre sua misericórdia? Acabou-se perpetuamente sua promessa? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Encerrou-se suas entranhas em sua ira? Aqui era o remanescente quem estava falando. O remanescente, porque eles estavam dizendo ao Senhor, você se esqueceu de nós, você nos deixou sozinhos, você nos abandonou e também nos deixou expostos à morte. Por quê? Lembremos que eles, o remanescente, o povo todo, sofreram a perseguição e também o seu fim por meio dos exércitos da Babilônia, quando eles chegaram em Jerusalém para destruir a cidade e o templo. Lá, Deus tomou muito cuidado de separar o seu remanescente e permitiu que eles fossem levados cativos ou presos à Babilônia. Todas as pessoas que foram levadas cativas ou prisioneiras à Babilônia eram as pessoas que Deus tinha escolhido, porque neles estava a promessa do Senhor que no futuro deles estaria vindo o Messias, o Salvador, a formar a sua igreja. O restante do povo, milhares e milhares deles, pereceram e foram mortos, e acabou naquela época o que chamava a cidade de Jerusalém e o templo que Salomão tinha construído para o nosso Deus. E aqui eles estão orando, dizendo ao Senhor, nos rejeitaste, te esqueceste de nós, nos abandonastes. Contudo, não foi assim, porque mesmo eles tendo sido prisioneiros e escravos na Babilônia por 70 anos, o Senhor sempre cuidou dessas pessoas. E assim aconteceu. E diz aqui no verso número 10, e me disse, este é meu tormento, que a destra do Altíssimo mudou. E me lembrarei das obras do Senhor. Sim, lembrarei de teus antigos prodígios. Meditarei em todas as tuas obras e falarei de tuas façanhas. Ó Deus, santo é teu caminho. Que Deus é grande como o nosso Deus? Tu
És o Deus que opera as maravilhas. Fizeste notório entre os povos teu poder. Com teu braço remiste teu povo aos filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas viram-te e temeram. Aqui está falando de quando o Mar Vermelho se abriu e o povo passou pelo meio, também quando eles passaram pelo Jordão e as águas ficaram suspensas no ar e o povo conseguiu passar a terra prometida. Está falando disso quando diz que as águas viram-te e temeram. E os abismos também se estremeceram. Diz na Bíblia que o Senhor, na época de Noé, enviou chuva e as cataratas do céu se abriram. As nuvens lançaram inundações de águas, trovejaram os céus e refletiram teus raios. Isto nos faz lembrar da época do dilúvio. A voz de teu trovão estava no redemoinho, teus relâmpagos iluminaram o mundo. Estremeceu-se e tremeu a terra. 19. Abriste o caminho no mar. Lembramos que Moisés ele passou junto com o povo a pé esse pedaço no mar. 19. Tuas veredas nas muitas águas e tuas pisadas não deixaram rastro. Conduziste teu povo como rebanho por mão de Moisés e de Arão. Glória a Deus! Foi assim, ele conduziu o povo 40 anos no deserto. E enquanto Moisés esteve vivo, o povo mais ou menos, muitos deles fizeram a vontade de Deus, mas os que não fizeram a vontade de Deus pereceram lá mesmo no deserto. Contudo, Deus estava com Moisés porque era para ele quem Deus tinha feito a promessa e ele cumpriu a promessa de respaldá-lo até o povo chegar na terra de Canaã. Porque lá estava o remanescente, lá estavam as pessoas que Deus tinha separado para que ele pudesse cumprir com o plano que ele tinha para o futuro de enviar o Messias, o Salvador, o príncipe da paz, que seria quem começaria uma obra maravilhosa de formar um povo, uma igreja, para que Deus habitasse nessa igreja, nesse templo, mas que era um templo não edificado com materiais nem feito pelas mãos dos homens. Seria um povo, um templo espiritual, seria o coração das pessoas, onde Deus estaria entrando para morar no coração dessas pessoas. E dessa forma se cumpriria a promessa e o plano de Deus. É por isso que nós hoje lutamos para que cada um de nós seja o templo do Senhor. Que o nosso coração seja o templo do Senhor. É essa a nossa luta, porque o templo do Senhor não é mais físico, agora é espiritual. É a reunião de homens e mulheres no mundo todo que tem no seu coração a Deus morando junto deles. Essa igreja, esse é o templo do nosso Deus. E é por isso que nesses salmos fala dessas maravilhas, dizendo e pedindo ao Senhor que Ele não se esqueça daqueles que são seus. Como nós hoje dizemos ao Senhor, não te esqueças dos teus filhos, nós estamos aqui, eis-nos aqui. Então é esta a leitura da palavra do Senhor. Portanto, vamos começar agora com o estudo bíblico, com as perguntas. Irmã, vamos começar? Irmã, boa noite. Estou muito feliz de tê-la aqui em Kissimmee. Irmã, eu tenho duas perguntas da Bíblia, se você me permite. É em Efésios 1, capítulo 1, verso número 13. Sim. Em quem também vós estáis, havendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, e tendo também crido nele, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Irmã, em estudos bíblicos anteriores, você nos ensinou que a circuncisão era o selo na antiguidade dos israelitas, para mostrar que pertencia ao povo, que nesse momento era o escolhido por Deus. Hoje em dia, no Evangelho, lemos neste verso que o Espírito Santo é este selo. Irmã, era a circuncisão uma simbologia física do Espírito Santo como selo? E o que significa estar selado pelo Espírito? Porque o Senhor Jesus ensinou que muitos terão o Espírito, profetizarão e expulsarão demônios.
E eles dirão, não os conheço, porque não havia conversão sincera? Bem, a circuncisão não é nenhum simbolismo, nem é uma representação do batismo com o Espírito Santo. A circuncisão, quando Deus falou com Abraão e lhe disse que deviam se circuncidar e que todas as pessoas, mesmo os estrangeiros que se circuncidassem, eles começariam a fazer parte do povo de Israel. Eles se nacionalizariam, como nós dizemos. Eles se naturalizariam desse país. Era essa a finalidade da circuncisão. Aqui já, em Efésios, quando os apóstolos começaram a falar sobre a obra do Espírito Santo, é uma coisa muito diferente, mas eu gostaria de ler para vocês aqui desde o verso 11, onde diz que em união com Cristo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio de sua vontade, quer dizer, o nosso Deus, a fim de sermos para louvor de sua glória. Diz aqui que Deus nos escolheu, que o Evangelho, o povo do Senhor, a igreja do Senhor foi escolhida para louvar e glorificar o nome do nosso Deus. É essa a nossa finalidade. Diz, para louvor de sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Em Cristo também vós estáis, havendo ouvido a palavra da verdade, o Evangelho de vossa salvação, e tendo também crido nele, em Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor de nossa herança, com a finalidade da redenção. Quer dizer que o Espírito Santo é o penhor de um negócio onde o Senhor ele está se comprometendo conosco, dizendo para nós, me segue, crê em mim, faz a minha vontade e eu te darei a vida eterna. Então a pessoa diz, sim, Senhor, como eu sei que eu sou um escolhido teu? Como eu conseguirei crer? Então o Senhor nos diz, eu te darei o Espírito Santo como sinal. Todos os que recebem de Deus o Espírito Santo e os seus dons, essas pessoas imediatamente começam a fazer parte do povo do Senhor. E elas começam a acreditar que Deus lhes dará a vida eterna porque Ele lhes deu um sinal, lhes deu uma prova. É como quando alguém faz um negócio na sua vida, vai adquirir um bem e precisa dar um dinheiro para que o negócio aconteça. Quem quer vender diz para ele, me dá um dinheiro antecipadamente para eu saber que você realmente quer comprar. Porque se você diz que quer comprar, mas não me dá nada, eu vou vender para a primeira pessoa que me der todo o dinheiro para fazer a compra. Em português, nós chamamos de caução, de penhora, de depósito. Para garantir o negócio, nós damos um dinheiro antecipadamente. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez conosco. Ele disse, se vocês me seguem, terão a vida eterna. Mas eu lhes darei uma penhora, lhes darei uma caução para que vocês creiam, para que vocês se sintam firmes e tenham certeza que eu tenho interesse sim em lhes dar a vida eterna. Lhes darei o meu espírito e quando eu lhes der o meu espírito, vocês então viverão uma vida santa e reta, obedecerão, se tornarão os meus filhos, lutarão e estarão vivendo até o dia da sua morte, fiéis e firmes no meu caminho, e assim vocês obterão a vida eterna. Foi isso que o Senhor falou. Mas o Senhor também pensou que no meio do caminho teria pessoas que iam cansar. Mesmo Ele lhes dando o Espírito Santo e os dons, como por exemplo o dom da profecia, que é o que a irmã falou, que na Bíblia diz que alguém pode dizer ao Senhor, Senhor, eu tenho os dons, eu profetizei no teu nome, e o Senhor pode dizer, eu não te conheço. É porque no meio do caminho, há alguns que não avançam, não seguem em frente, eles voltam atrás, eles voltam novamente ao mundo, e eles já tinham o Espírito Santo, alguns deles até profetizavam, mas eles regrediram. E quando eles voltaram atrás, e ao se depararem com a morte, eles não terão mais a vida eterna. Eles perderam a salvação. Eles vão ter perdido
esse penhor que o Senhor tinha dado para eles, porque eles não seguiram em frente e não foram firmes, nem obedeceram todas as ordens que o Senhor nos dá na nossa vida para conseguir chegar lá na vida eterna, para conseguir cumprir com Deus. Ele cumpre conosco, Ele nos dá o Espírito Santo, mas somos nós quem falhamos com Ele, porque ficamos parados no meio do caminho e voltamos atrás. Aí vem a morte e tudo se perde. É aí onde diz que, quando as pessoas estiverem na eternidade, alguns vão reclamar com o Senhor e vão dizer para Ele: Senhor, Tu me deste o Espírito Santo, me deste o dom da profecia e eu profetizei. E eu falei com muitas pessoas e profetizei no Teu nome. Mas o Senhor vai dizer: não te conheço. Eu não conheço vocês, porque vocês não fizeram a vontade de Deus. Vocês se tornaram atrás, vocês voltaram para o mundo, vocês regrediram. Então, por isso, eu desconheço vocês. Então, diz na Bíblia que eles perdem a vida eterna. Portanto, nós, quando Deus nos dá este penhor, que não tem nada a ver com a circuncisão, não tem nenhuma representação, mas quando o Senhor nos dá isto, é para que nós continuemos em frente, sigamos em frente firmes até o dia da nossa morte, porque nós precisamos ser firmes até o dia da nossa morte. E aí sim, na vida eterna, o Senhor, Ele não nos rejeitará nem nos desconhecerá. Portanto, devemos ser fiéis a Deus, porque tudo isto é possível. Ninguém pode depender só disso, porque mesmo Deus tendo te dado os dons, mesmo você tendo profetizado, se você não seguiu firme até o final, você perderá todas as bênçãos e perderá esse penhor do negócio que o Senhor estabeleceu conosco. Bem, vamos seguir em frente. Irmã, boa noite. De verdade que é uma emoção tão grande tê-la aqui conosco. Irmã, tem uma pergunta baseada em duas partes da Bíblia. A primeira está em João 20, 17. (17 e 27), se me permite, irmã. João 20, capítulo 20. Sim, senhora. Verso 17. Sim. 17. Sim. Diz o primeiro: disse-lhe Jesus: bom, o Senhor aqui já tinha ressuscitado. Aparece a Maria Madalena e disse-lhe: solta-me, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai a meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Logo no 27 deste mesmo capítulo, disse a Tomé: põe aqui teu dedo e vê minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a a meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Mas minha pergunta especificamente, irmã, está em Hebreus, no capítulo número 9, verso 16 e 17. Pode ler. No que diz: porquanto, onde há testamento, é necessário que ocorra a morte do testador, porque um testamento só é firme em caso de morte, visto que não tem vigência enquanto o testador viver. Pois minha pergunta, irmã, é: ao morrer o Senhor Jesus Cristo, Ele entrega a sua oferta de sangue na cruz. E também falamos quando dizemos que a lei de Moisés é este testamento que morre, que já é revogado. Pois é, Moisés realmente não viu morte? Ele diz que o Senhor o levou para que ele não visse corrupção. Então eu gostaria de entender se o Senhor Jesus Cristo é quem morre para ser este testador, e o que é que o deixa na cruz para ressuscitar como novo herdeiro da promessa? E, finalmente, porque diz a Maria Madalena que não o toque, mas pois a Tomás lhe permitiu tocar-lhe por sua incredulidade? Não diz na Bíblia que Tomé tocou nele. Irmã. Não diz isso. Diz aqui que ele só lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Foi isso que ele disse, mas ele não tocou no Senhor. O Senhor lhe disse: toca em mim, mas ele não o fez, porque ele tinha temor e respeito. E então ele disse: Senhor meu e Deus meu, como se ele tivesse se arrependido. E foi aí que o Senhor lhe disse: felizes os que não viram e creram. Foi isso. Porque Tomé, ele queria crer, mas encostando no Senhor para ver se realmente era o Senhor. Então o Senhor lhe disse: então faz, mas ele não fez. Mas o Senhor quis destacar aqui que seria bem-aventurado todo aquele que, não vendo, cresce. Como acontece conosco, nós não vemos essa matéria, contudo, nós cremos que o nosso Deus existe, porque nós sentimos Ele na nossa alma, por isso nós cremos nele. Bem,
Agora, em Hebreus, onde você leu sobre o testamento, aqui se refere à lei de Moisés. A lei de Moisés era um pacto, uma aliança que Deus tinha feito com Moisés, mas como o povo não cumpriu, o Senhor tinha de anular esse testamento. E diz aqui que se não tivesse a morte do testador, quem tinha feito o testamento, não poderia ser feito nada. Então, para que morresse, para que acabasse, para que fosse tirada a lei de Moisés, o Senhor Jesus tinha de ser sacrificado para que com o sangue dele ele pudesse redimir a nova aliança. E dessa forma, ele estaria anulando a lei de Moisés e começaria o evangelho do Senhor, com a pregação do evangelho. Então, aí se cumpriu que a morte do testador tinha que acontecer também por meio da remissão, do derramamento do sangue, que foi o sacrifício de Cristo na cruz. E assim o Senhor anulou o que foi a lei de Moisés. E o que ele anulou? Ele anulou o método de salvação. Porque antigamente Deus tinha falado para Moisés que todos os que cumprissem a lei de Moisés obteriam vida eterna. Porém, como ninguém conseguiu cumprir, ninguém se salvou por meio da lei de Moisés. Então Deus tinha de tirar isso e o Senhor Jesus tinha que entrar e possuir e tomar posse desse trabalho, representar e fazer esse trabalho de salvar as almas, formar um povo, salvar as almas. E como tudo acontecia por meio do derramamento do sangue, antigamente acontecia com o sacrifício, com o sangue dos animais, quando o sacerdote aspergia as pessoas com o sangue dos animais e perdoava os pecados deles. Mas logo após, ele mesmo quis se sacrificar e derramar o seu sangue na cruz para que simbolicamente todos os que crescem nele tivessem os seus pecados perdoados, e assim se criou a nova aliança que ele fez com o nosso Deus, onde viria a pregação do evangelho e viria uma nova forma de salvação, onde as pessoas não teriam mais de cumprir os requisitos da lei de Moisés, mas tudo que eles tinham de fazer era crer em Cristo e seguir o caminho do Evangelho, porque aí o Espírito Santo estaria vindo no mundo ensinar para as pessoas esse caminho. A prova nós temos disso porque nós mesmos temos sentido, aqueles que já recebemos o Espírito Santo, os que temos os dons, nós já temos vivido, temos experimentado ter a Deus na nossa alma e Ele nos mudar e nos transformar. Há outras denominações, há outras religiões que se chamam de cristãos, eles dizem que leem a Bíblia, que eles creem em Cristo. Contudo, eles não têm vivido nem vivem a experiência de ter o Espírito Santo e os dons. Então, ainda falta isso para eles. Porque aqui onde nós lemos antes, que diz que o Senhor dá o penhor da salvação, Ele nos deu o penhor, nos dando o Espírito Santo. Então, uma pessoa que tem o Espírito Santo, isto significa que Deus tem interesse em lhe dar a vida eterna. É por isso que nós estamos seguindo este caminho, é por isso que nós cremos no Senhor, porque até agora tudo nas nossas vidas está completo. Nós temos crido no Senhor. E Ele disse: eu perdoei os pecados que vocês cometeram antes de conhecer os meus caminhos, e agora vocês viverão uma vida nova. Lá na cruz do Calvário, eu derramei o meu sangue, houve perdão dos pecados, anulei a lei de Moisés e começou o método de salvação do Evangelho, onde as pessoas têm de buscar o Espírito Santo e ter esse Espírito Santo na sua alma para que eles tenham a certeza que um dia eles alcançarão a vida eterna e eles devem seguir até o final. É esse o plano maravilhoso de salvação que é como uma rede que vai abrangendo tudo até chegar num ponto. É assim a palavra do Senhor. Nós não podemos sair do elo, porque é como uma corrente que o Senhor nos colocou, e nós não podemos sair dela porque não tem fim. Nós seguimos em frente, buscamos a Deus, mas então o que nós estamos procurando?
Estamos procurando que o Senhor ele cumpra em nós esse penhor, esse sinal. Senhor, qual será o sinal que você vai me dar para eu saber que você vai me salvar e que eu estou no caminho correto? Qual é o sinal que você vai me dar? Então temos a obra maravilhosa do Espírito Santo. É isso o que Deus nos ensina e o que nos ajuda a entender e compreender este caminho maravilhoso do Evangelho. Porque ainda nos falta perfeição, ainda nos falta chegar e ter em cada igreja uma abundância de profetas, de evangelistas, de mestres e de mestras. Ainda está nos faltando isso na igreja. Talvez muitos já tenham a promessa, mas por causa da nossa forma errada de viver, nós ainda não temos recebido esses dons em perfeição como nós gostaríamos. E Deus já nos fez a promessa, mas Ele espera as pessoas mudarem e realmente darem para Deus o seu coração, realmente mostrarmos esforço diante dEle para Ele nos usar. Às vezes o orgulho, a vaidade, o ego, o orgulho pessoal, isso impede que Deus venha na nossa vida e que Ele nos dê a plenitude. Mas na igreja ainda está nos faltando. Por isso nós dizemos que só estamos no começo da igreja e dizemos para Ele, Senhor, precisamos de mestres e mestras evangelistas, muitos e muitas profetas e profetisas, Senhor, porque são eles quem limpam a congregação do pecado e de tudo o que é um tropeço na vida espiritual das pessoas. É isso que ainda está nos faltando e o Senhor disse que Ele colocou isso na igreja para a perfeição de cada pessoa. Porque a questão não é que esses profetas e profetisas digam para você, Deus tem muitas promessas, Deus vai te dar uma empresa, Deus vai te dar muitas casas e muitos carros, vai te dar aviões. Não é para isso que existem os profetas e as profetisas, é para dizer para você, veja, você tem rancor no seu coração, você está triste e amargurado, e você sente insegurança por alguém ter te feito mal, e você tem raiva e vingança no seu coração, e você guardou no seu coração lá. Ninguém sabe que você tem um rancor no seu coração, mas isso está te fazendo mal, porque isso não está te deixando progredir na sua vida espiritual. O profeta, a profetisa, eles expõem esse pecado oculto e falam para a pessoa para que ela possa reconhecer, para que ela possa dizer é verdade. E quando ela reconhece, ela consegue mudar. E aí o que acontece? Ela se torna mais santa e perfeita. Vocês não acham que é assim? É esse o trabalho que ainda está faltando para nós. Nós só estamos começando. E é por isso que temos de nos preparar para que Deus possa nos usar nessa perfeição e possamos trabalhar na obra do Senhor dessa forma perfeita. Mas é claro, temos de ser sábios também, temos de pedir a Deus sabedoria e inteligência, porque temos de lembrar que temos um inimigo que também quer copiar, quer imitar o que Deus faz na igreja. O inimigo, ele quer imitar, quer copiar, quer enganar, quer que as pessoas caiam numa mentira, num erro. Então, também precisamos ficar de olhos abertos, tomando cuidado com esse inimigo também, porque ele tenta vir nos enganar com falsas revelações, com falsas profecias, com falsos sonhos. O inimigo faz isso. Mas quando nós conhecemos a doutrina e somos sinceros com Deus, o Senhor não permite que o inimigo nos engane, porque Ele nos mostra imediatamente a enganação do inimigo. Isso é o mais formoso. Por isso, cada um de nós deve se esforçar em viver uma vida perfeita, reta, boa, para que Deus nos proteja e nos guarde, e que tudo que nós façamos seja sempre para o bem da obra do Senhor e para a perfeição. Bem, eu saí um pouco do assunto da pergunta da irmã, mas é que tudo faz parte do mesmo assunto. Sim. Seguimos, irmã? Sim. Irmã Maria Luísa, boa noite. Sim. Meu coração se enche de muita alegria de poder tornar a vê-la. Quero fazer 2 perguntas, se você me permite. A primeira está em Provérbios 5:3. Provérbios 5:3. Sim. Diz, porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e seu paladar é mais suave que o azeite.
aqui entendo que aqui está falando de outras práticas religiosas e ela faz a pergunta de por que o Senhor comparava na antiguidade, ou por que compara a mulher com o pecado. Então, essa é a primeira pergunta que... Bem, fisicamente, aqui está falando com o seu filho. Diz aqui que está falando com o seu filho, mas esse filho é o povo do Senhor. Esse filho pode ser um crente, ao qual Deus está falando que ele precisa prestar atenção na sabedoria e na inteligência. Ele diz que seja muito cuidadoso de não cair no adultério, que seja cuidadoso de não cair no adultério, na fornicação. Diz também que a mulher imoral, é claro, a mulher que não é a esposa dele, a mulher dele é uma outra pessoa, pode ser uma prostituta ou qualquer outra pessoa que está se prestando para isso. Diz aqui que a pessoa pode cair num adultério, numa fornicação, num pecado grave. Mas isto aqui também simboliza e representa o Senhor falando com a sua igreja sobre as doutrinas erradas, as doutrinas falsas. Então, quando ele diz, filho meu, está nos dizendo que nós temos que ser sábios e cuidadosos de não cair nas doutrinas falsas e erradas, porque há muitas delas no mundo, há muitas doutrinas, há muitas religiões. Então nós temos que pensar, eu preciso escolher a verdadeira religião para seguir o caminho de Deus. E ficamos pensando, qual será a verdadeira religião? Alguém poderia perguntar, qual é a verdadeira religião? Como eu escolho? Como eu sei qual é a verdadeira religião que eu tenho de seguir para não me deixar enganar, para eu não cometer um adultério espiritual ou uma fornicação espiritual, por eu estar numa igreja onde Deus não está, onde Deus não se manifesta? Porque se eu estiver nessa reunião praticando todas as coisas que eles vão me ensinar, então eu estarei cometendo um adultério ou fornicação espiritual com Deus. Porque nós, como o povo do Senhor, diz na Bíblia que um dia seremos a esposa do Cordeiro. E se eu for numa igreja alheia ouvir doutrinas falsas, eu estarei cometendo esse pecado e eu posso perder a minha salvação. Por isso, pensamos qual será a verdadeira religião. O que você diria? Há alguém aqui que possa levantar a mão? Se você fosse se perguntar qual é a verdadeira religião, qual seria? Irmã, pode falar. Outra opinião. Como? Outra, mais uma resposta. Qual será? Os dons espirituais. A manifestação do Espírito Santo com os seus dons é esse o sinal que nós temos de buscar e de ter para saber que nós estamos realmente na verdadeira religião, que nós estamos andando no caminho certo. O Espírito Santo e os dons dele. Porque os seres humanos não conseguem dar dons para ninguém. Os seres humanos não podem comprar os dons, nem com dinheiro, nem com a sua capacidade, nem com a sua inteligência. Não, é somente dado por Deus. E para quem Deus dá isto? Para os corações humildes e simples, os corações abertos para Ele. É esse o sinal que nós precisamos procurar no mundo. Quando apresentarem para nós milhares de religiões, nós temos que perguntar, na sua igreja tem o Espírito Santo? Há dons espirituais? Deus fala com vocês? É essa pergunta que nós temos de fazer para as pessoas. E se não for assim, essa não é a verdadeira religião. É isso. Então aqui, quando ele disse, filho meu, é por isso que ele diz, você precisa ser inteligente, você precisa ser sábio, para que você não caia no pecado do adultério e da fornicação. Fisicamente, não cair nesse pecado físico, mas também simbolicamente, nós não entrarmos em doutrinas falsas. É isso. Sim, vamos continuar? Uma outra? Minha segunda pergunta está em Oséias, capítulo 6. Versículo 1 e 2. Oséias 6? 6, sim, senhora. No versículo 1 e 2.
Sim, irmã. Diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e ele nos curará. Ele feriu e ele tapará a ferida. A nós dará vida depois de 2 dias, e no terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Esses 2 dias, que simbolismo tem? Bem, os irmãos já acharam aqueles que têm Bíblia? Diz em Oséias, o profeta, ele profetizou na época do profeta Isaías também. Quando Deus disse pela boca de Oséias, vinde e tornemos para o Senhor, aqui está falando um grupo de pessoas, porque diz aqui, vinde e tornemos para o Senhor. É um grupo, mas quem são? Diz aqui, porque ele nos despedaçou e ele nos curará. Ele feriu, mas ele também tapará a ferida. Então, quem falava aqui? O remanescente é quem estava falando aqui. E diz no verso 2, a nós dará vida depois de 2 dias, e no terceiro dia nos levantará e viveremos. O que aconteceu em 3 dias? O Senhor Jesus Cristo morreu e no terceiro dia ele ressuscitou e ele nos deu vida eterna. Vida eterna. Então, é isso que significam estes versos. Diz, a nós dará vida depois de 2 dias, e no terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. Glória a Deus! É isso que diz aqui. Eu não vou me estender mais. Acabou as perguntas, irmã? Bem, irmã, pode continuar. Irmã, boa noite. A igreja de Kissimmee está muito feliz com sua visita. Irmã, se me permite, minha pergunta encontra-se em João, capítulo 21, no verso 15. Sim. João 21:15. Sim, senhora. Sim, irmã. Depois de comer, Jesus disse a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse, pastorei minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro se entristeceu de que ele dissesse pela terceira vez, tu me amas? E ele respondeu, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse, apacenta minhas ovelhas. Irmã, o Senhor faz uma grande ênfase na importância de pastorear as ovelhas. Irmã, minha pergunta refere-se a esse coração de um pastor? Irmã, pode, por favor, nos aprofundar nesses aspectos fundamentais que compõem esse coração de pastor com sinceridade? O que compõe este coração de pastor? E como podemos conseguir ter este coração de pastor com sinceridade, honestidade e retidão? Ser pastor é quase como ser um pai e uma mãe. O pai e a mãe amam os seus filhos, não amam? É isso, amam. É claro, há no mundo algumas exceções quando são pessoas doentes, na sua mente, uma pessoa que não tem juízo. Essas são as pessoas que fazem coisas desagradáveis. Mas o normal é que o pai e a mãe amem os seus filhos. E os pastores, eles se tornam pais e mães para os seus crentes. E aqui, quando o Senhor perguntou pela terceira vez para o Pedro, é porque como ele tinha dado para Pedro o trabalho dele pregar e cuidar muito dos judeus, é porque ele colocou Pedro para pregar o evangelho aos judeus. Ele era quem pregava para os judeus e por isso o Senhor lhe disse, cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros, apacenta eles. Porque o Senhor sabia que ele já estava prestes a ir embora e alguém precisava continuar o trabalho dele e tinha que ser o Pedro. Ele tinha de pregar ao povo do Senhor, aos judeus, porque o Senhor disse, eu vim pregar primeiro à casa de Israel e depois será pregado o evangelho aos gentios. E
E o Senhor, então, por isso, ele enfatizou tanto para Pedro, mesmo ele sabendo tudo, porque Pedro até lhe disse, tu sabes tudo, e é verdade. Mas o Senhor queria era ouvir a resposta de Pedro. E falar sobre como o pastor deve tratar os seus crentes é isso. É como uma mãe e como um pai que amam os seus filhos e educam eles, disciplinam eles, exigem deles, colocam regras e condições para eles. E bem, fazem todas as coisas que os pais fazem para educar os seus filhos e formá-los. É assim o pastor, porque diz na Bíblia que o nosso pastor divino é o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor, ele nos ama. Mas também diz na Bíblia que ele tem uma mão com um chicote. Ele tem numa mão um chicote e na outra a doçura, o pão de vida. E se os filhos forem rebeldes, o Senhor, ele também vai usar a força dele. É isso que acontece. E a irmã, ela está perguntando que há alguns obreiros, alguns pastores que talvez não têm essa forma de ser. E provavelmente quer dizer que eles não têm sido chamados para fazer isso. Porque tudo é um dom de Deus. As pessoas que Deus chamou para fazer determinados trabalhos e funções, o Senhor estará respaldando eles. Mas se talvez alguém que não tem sido chamado por Deus para fazer esse trabalho, para desenvolver esse trabalho, e colocam ele para fazer, ele fará, mas não está no coração dele fazer as coisas bem, fazer as coisas da forma certa. Por isso, é tão bonito e importante que seja Deus quem coloque as pessoas e que chame as pessoas para trabalhar para Ele. Que seja Deus quem coloque eles para trabalhar, porque Ele é perfeito e tudo que Ele faz sai bem. Quando nós, os seres humanos, humanamente, colocamos as pessoas, chamamos elas para trabalhar, nós falhamos porque não conhecemos os corações, não conhecemos o temperamento, a forma da pessoa ser. Deus sim, mas às vezes nós nos apressamos muito e ficamos cheios de preocupação, porque há muitas pessoas que precisam da pregação do Evangelho e não temos obreiros, não temos pregadores. O próprio Senhor Jesus Cristo nos disse isso, e isso nos enche de desespero, de pressa, e nós gostaríamos que todos então trabalhassem e fizessem o mesmo trabalho. Só que nem todos têm esse dom e esse respaldo do Senhor. Contudo, temos de orar ao nosso Deus, ter paciência e pedir para Deus que Ele ajude todos nós e nos respalde para que façamos as coisas bem. Vamos continuar em frente? Sim, irmão. Irmã, Deus abençoe. Estou muito feliz em poder estar aqui com a minha família e com todos vocês compartilhando e amadurecendo a cada dia mais nos caminhos do Senhor. Eu tenho uma pergunta com respeito Sim. ao significado espiritual dessa palavra. Eu gostaria de ler 2 versículos da Bíblia. Inicialmente, Jeremias, capítulo 15, versículo número 6 e 7. Diz assim a palavra escrita do nosso Deus. No versículo número 6 do capítulo 15 de Jeremias. Tu me deixaste, disse o Senhor, voltaste atrás. Portanto, eu estenderei sobre ti minha mão e te destruirei. Estou cansado de me arrepender. Versículo 7. Vou aventá-los com aventador até as portas da terra. Deixei sem filhos meu povo e o desbaratei, visto que não voltaram de seus caminhos. Eu irei agora para o Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo número 3, versículo número 16 e 17. Sim. Lucas 3. Lucas 3, 17. Eu começarei a partir do versículo 16. Sim, irmão. Diz assim a palavra escrita do nosso Deus. João respondeu e lhes disse, eu vos batizo com água, mas vem o que é mais forte que eu, ao que eu não sou digno de desatar-lhe a correia de suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E continua dizendo, ele já tem na mão a pá, e limpará cuidadosamente sua eira, e recolherá o trigo em seu celeiro, mas a palha a queimá-la-á com fogo inextinguível.
Irmã, a minha pergunta com respeito a esses 2 versículos é no sentido espiritual. É essa pá, o aventador, o Espírito Santo, que está na mão do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual discerne o trigo da palha, o trigo como os filhos de Deus, que creem na palavra de Deus e seguem a palavra de Deus, que buscam essa garantia da salvação, como aquele que segue nos caminhos de Deus. E também, relembrando, tem um versículo da Bíblia que diz que o Espírito Santo nos fará saber as coisas que aconteceriam, de todo o que falarem o Pai e o Filho. A minha pergunta pontualmente está, irmã, na mão do nosso Senhor Jesus Cristo, na qual se encontra o aventador no sentido espiritual, porque materialmente sabemos que era para discernir a palha do trigo. Mas fisicamente, você sabe o que é o aventador? Sim, um aventador provavelmente é mais difícil que muitas pessoas entendam o que é. Quando nos campos, quando se semeia o trigo, a cevada, a aveia e vão debulhar, esses grãos vão soltando uma casca. E quando eles debulham o grão, eles usam o aventador e ele é um aparelho. Antes, naquela época, era manual. Hoje já é com máquinas que é feito, mas naquela época era manual e eles lançavam como uma... O que seria? Como uma pá. Eles levantavam no ar já com o grão debulhado e o vento, o ar, fazia que a casca voasse e o grão caía no chão. E era assim como eles selecionavam o grão já descascado. Era para isso que era usado o aventador. Quando está falando em Jeremias, quando Deus disse que ele estava enraivecido com o povo de Judá porque eles não tinham feito a vontade de Deus e que ele já tinha castigado eles muitas vezes, de muitas formas, tinha enviado também o seu aventador para que eles se arrependessem, para que eles se corrigissem com um castigo, porque o que o Senhor mandava era castigos neles para que eles se arrependessem, mas eles não fizeram. Deus enviou também os profetas para falar com eles e profetizar para eles, mas eles não obedeciam. Então, esses castigos e essa palavra profética que eles recebiam para se arrepender era o aventador de Deus. Mas já em Lucas, quando você leu sobre João, que ele estava batizando, mas que logo após dele estaria vindo aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo, e que ele já tinha na mão a pá, o aventador, para selecionar o trigo, o grão e a palha, aquilo que não servia. Então, o trigo eram todos os que estariam crendo no Evangelho, aqueles que aceitaram a palavra do Senhor naquela época, quando ele estava pregando, onde muitos creram no Senhor, só que outros não creram. E nós, pela história, percebemos que os que não creram foram os judeus, os principais governantes do povo, não creram no Senhor, menosprezaram ele, rejeitaram ele. Eles foram, basicamente, a palha que o vento levou e que serve para ser queimada, diz aqui, para ser queimada. Mas o grão descascado que caiu na terra eram os que creram no Evangelho do Senhor. E isto acontece até o dia de hoje, é igual. Hoje o Senhor também dá os dons espirituais e Ele envia os seus profetas, as suas profetisas para falar com o povo. Mas também nós temos de lembrar que Deus envia castigos também hoje. Então, vem as doenças, vem a escassez, vem a falta de dinheiro, vem os acidentes, vem doenças graves, vem mortes de parentes. Acontecem muitas coisas tristes porque Deus permite, por causa da nossa desobediência. E é isso, o aventador, a pá que está na mão do Senhor, testando as pessoas, o Senhor tentando fazer que as pessoas acordem para a realidade. Se ele castiga, se ele dá bênçãos, se ele fala com profecia, se ele fala com sonhos de uma e outra forma, por meio da pregação do Evangelho, o Senhor está agindo e trabalhando com as almas, com as pessoas. E então uns acabam se convertendo e outros não. E é isso que acontece. Então, uns são o trigo que está no celeiro e outros se tornam a palha que vai ser queimada. É isso que significa. E até o dia de hoje é o trabalho do aventador daquela pá, que é o Senhor.
usando diferentes formas, usando os profetas, a profecia, o ensinamento, os milagres, os sinais, usando também as formas de castigo para que as pessoas acordem. É isso. Então, não é diretamente o Espírito Santo, esse aventador, essa pá, mas é a forma como o Senhor age para chamar a atenção das pessoas, para que as pessoas reajam, para que elas creiam e obedeçam. Então, o Senhor, de muitas formas, tenta tratar os seres humanos para ver como as pessoas reagem, se de uma forma boa ou por meio do castigo, do chicote, mas eles têm que reagir de algum jeito. E há alguns que definitivamente rejeitam a Deus, então eles se tornam uma palha. Sim, irmã? Irmã, muito bem-vinda à Igreja de Kissimmee, pois nos sentimos muito afortunados. Minha primeira pergunta, irmã, tenho 2 perguntas, se você me permite. Encontra-se no livro dos Salmos, Salmos 16, versículo 10. Sim. Sim, irmã, pode ler. Minha carne também repousará segura, porque não deixarás minha alma no inferno, nem permitirás que teu santo veja corrupção. Agora, irmã, a segunda parte desta pergunta se encontra em Salmos, no capítulo 139, versos 7 e 8. Salmos 139? 139, versos 7 e 8. Sim, irmã, pode ler. Versos 7 e 8 do Salmo 139. Para onde me irei longe do teu espírito? E para onde fugirei de tua presença? Se subo aos céus, ali tu estás. E se no inferno me deito, eis que ali tu estás. Irmã, eu tinha entendido, pois entendo que o céu é o inferno. Não, o inferno é o sepulcro aqui. O sepulcro. Bom, minha pergunta é, a presença de Deus, será que manifesta-se no inferno ou de que maneira se manifesta no sepulcro? Bem, como Deus é o dono de tudo, nada afeta ele. O Senhor não é afetado pelo fogo, nem por nada, porque Ele é o Criador e o dono de tudo. E Ele é tão grande que a presença dele cobre o universo inteiro e mais além disso. Portanto, é por isso que o nosso Deus está conosco em todos os lugares, porque Ele vamos imaginar, um ser gigante, gigante que cobre tudo, onde cobre o universo inteiro. Esse é Deus. Por isso diz num dos Salmos, não me lembro bem, ou nos Evangelhos, que diz que como a galinha que cobre seus pintinhos embaixo das suas asas, é assim que nós imaginamos o nosso Deus, como um ser muito grande que cobre o universo inteiro, e embaixo dele estamos todos amparados sob o calor e sobre a proteção do nosso Deus. É por isso que nós não podemos nos esconder dele. Sim. Bem, muito obrigada, irmã. Minha segunda pergunta encontra-se em 1 de Timóteo, capítulo 3, o verso 2. O apóstolo Paulo nos ensina que devemos ser irrepreensíveis. E, irmã, uma vez li um comunicado em que você nos instruiu sobre a importância de respeitar os direitos autorais e não baixar livros sem autorização, já que isso infringe seus direitos e os prejudica. Poderia ensinar-nos sobre a pirataria de filmes, que envolve a distribuição e o download e visualização sem autorização do autor original, e também o que nos pode dizer sobre a compra de réplicas que imitam ou copiam artigos de luxo, como vemos comumente em bolsas, perfumes, vestidos e roupas. Agradeço-lhe a sua orientação de todo o coração, irmã. Muito obrigada. Irmã, isso é muito simples. Tudo isso é errado, são coisas erradas. Isso chama ser desonesto. A pessoa que faz plágio, que copia, imita as marcas para conseguir vender. Quando nós sejamos conhecedores desses assuntos, então nós simplesmente nos afastamos e fugimos disso. Nós não vamos fazer isso. E as pessoas do mundo, elas fazem. Os filhos de Deus não precisam fazer essas coisas. Bem, a irmã também falou que sobre as marcas, sobre as grifes, os produtos.
Bem, isso já seria nós mesmos nos enganando, porque se eu sei que estão me vendendo uma coisa, que só colocaram o nome da grife, mas não é de verdade, para o que eu quero isso? Se eu quero uma coisa de boa qualidade, uma coisa fina, uma coisa bonita, eu compro. Porque eu não deveria comprar as coisas só para andar com coisas de uma grife, de uma marca, de um título. Porque é só um pedaço de papel ou do que for. Então eu estaria me enganando. Por que alguém compraria isso? Ah, porque eles são exibidos, talvez, provavelmente porque eles gostam de aparecer, que eles usam essas grifes, essas marcas. Então eu já coloco aqui na minha roupa para que os outros vejam. Mas aí eu estaria me enganando. As pessoas estão se enganando e estão enganando os outros. Eu tenho que ser o que eu sou e mostrar para as pessoas quem eu sou mesmo. Simples, normal. Nós, os filhos de Deus, não devemos querer ficar no mesmo nível das pessoas do mundo, sendo orgulhosos, exibidos, vaidosos, fingindo que não é. E para o quê? Deus não gosta disso. Deus quer que nós sejamos de um coração íntegro, sincero e pronto. Que não fiquemos fingindo, que nós sejamos quem somos de verdade. E, na verdade, que mudemos, que melhoremos o nosso comportamento e a forma como tratamos os outros também. Que sejamos retos e honestos e educados. É isso o mais lindo. Seria isso as coisas bonitas e não ficarmos aparecendo com grifes e títulos e ganhar dinheiro com o trabalho dos outros, porque isso é desonestidade e Deus cobra de nós. Então, tudo isso chama pecado. Pecado da desonestidade, então não devemos fazer isso. Há muitas pessoas, muitos comerciantes que fazem negócios com mercadoria, com negócios, com produtos, com perfumes, e eles, por vender e cobrar mais das pessoas, colocam grifes e marcas mais caras nas roupas para que as pessoas comprem e eles possam os enganar. E eles fazem para ganhar o seu dinheiro, para se tornar ricos, talvez. Mas Deus, Ele está vendo tudo isso. E Deus, Ele vê que isso não é certo, que não deve se fazer isso. E os filhos de Deus não devem fazer essas coisas, nem se misturar nisso, nem bater palma para as pessoas que eles vejam fazendo isso. É isso. Bem, seguimos, sim, irmão? Boa noite, irmã Maria Luísa. Eu tenho uma pergunta, se a senhora me permitir. No livro de 2 de Reis, Em capítulo 2 de 20. Reis, o que, irmão? Capítulo 20. 2 de Reis, capítulo 20? Sim, irmão, pode ler. Diz, naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. Veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe ordem em tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, o rei Ezequias, ele chorou e Deus o escutou. A minha pergunta está no capítulo 10. No versículo 10, desculpa. No versículo 9, diz, respondeu Isaías, este sinal terás do Senhor, de que o Senhor fará o que disse. Queres que a sombra avance 10 graus ou retroceda 10 graus? E Ezequias respondeu, é coisa fácil que a sombra avance 10 graus, porém não que a sombra retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder a sombra 10 graus que reclinara no relógio de Acais. Se a senhora pudesse me explicar essa história que eu li, mas não entendi muito. Bem, aqui é que é como se o tempo tivesse voltado. É isso. O tempo voltou no relógio de Acaz. Não sabemos se no tempo real tenha voltado ou não, mas a questão é que o Senhor fez o milagre no relógio, fazendo ele voltar esses 10 graus. E provavelmente ele deteve o sol, para que o sol não se escondesse, para que não chegasse à escuridão, porque aí eles então perderiam a guerra, porque eles estavam no meio da guerra, no meio da batalha, e eles precisavam de um tempo a mais de sol, de luz, para conseguir terminar a batalha,
porque eles estavam perdendo a guerra. Então Deus, ele fez esse milagre. Deus, ele faz milagres. Ele faz o que a ciência não pode fazer. É isso o que Deus faz. Então ele fez esse milagre de fazer o tempo voltar atrás. Vamos continuar? Sim, irmã. Boa noite, irmã. Meu coração transborda de alegria de tê-la novamente aqui na igreja de Kissimmee. Bem-vinda a você e a toda a sua comitiva. No dia de hoje, quero fazer-lhe uma pergunta, se me permite. O que acontecerá com o mundo depois que o Senhor venha? Ou seja, as pessoas ficarão aqui, continuará havendo vida, mas o Senhor já não se manifestará? Se Deus é o que dá a vida e a tira ali, ao Ele não se manifestar, o que acontecerá com esses seres vivos que ficarão aqui? E isso me faz pensar nesses seres queridos que de repente, por mais que lhes falamos e tentamos trazê-los à igreja, de dar bom testemunho, mas não vêm porque tem um coração rebelde. Você nos ensinou também que quando vamos à presença do Senhor, vamos com um coração. Fica nossa carne, mas levamos nosso coração, nossos pensamentos, nossa consciência. Vamos recordar nossos seres queridos. Terá dor em nossos corações porque essas pessoas não foram escolhidas. Quem sabe ficarão aqui e sabemos que vão sofrer o tormento. Poderia me ensinar? Essas são perguntas que vêm muito à minha mente e me dão... Bem, quando nós lemos em Apocalipse, lá fala sobre a forma na qual o mundo vai acabar, quando chegará o seu fim. Fala que o Senhor, ele virá nas nuvens e ele recolherá o seu povo, a sua igreja. Mas o mundo vai continuar normalmente, só que as pessoas que estarão aqui ficarão sem Deus, porque o Espírito Santo não estará mais aqui. As religiões provavelmente vão continuar andando normalmente, tudo vai continuar andando normalmente até o dia que Deus determinar que a humanidade vai acabar. E nós conseguimos ler isso em Apocalipse, mas são coisas que nós não deveríamos tanto colocar o nosso coração nelas, nem pensar tanto nelas, o que vai acontecer e como será, porque isso nos deixa mal, não deixa? O melhor a fazer é nos preocuparmos pelo presente no qual nós estamos vivendo agora. Como nós vivemos? Estamos com Deus? Amamos o Senhor? Estamos procurando agradar a Deus? Estamos buscando nos afastar do pecado? Estamos tentando não cometer erros, não ter falhas com Deus? É isso que devemos fazer, dando bom exemplo para as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos netos, todas as pessoas que estão nos vendo e estão nos ouvindo. Demos bom testemunho, sejamos bom exemplo e confiemos na misericórdia de Deus, que Ele terá misericórdia das suas pessoas e por amor aos seus filhos fiéis, Deus também abençoará as suas gerações vindouras. Nós confiamos no Senhor nessas coisas e o Senhor vai nos premiar dessa forma. Mas uma vez que já estejamos na outra vida com Deus, nós não teremos mais vínculo com este mundo. Então não teremos nem sofrimento, nem tristezas, nada disso. Somente que o que nós deixamos para as pessoas é o nosso testemunho, o nosso exemplo e os bons costumes, as boas maneiras, o amor a Deus. É isso que vamos deixar para os nossos, para que eles sigam no caminho. Mas se eles não quiserem seguir, não podemos fazer nada, isso sai das nossas mãos, do nosso controle. Também não vamos levar esse sofrimento para a vida mais além, porque eu acho que tudo lá é diferente. Mas em Apocalipse fala que vem um final sim, para toda a humanidade. Então nós sempre estamos lutando e pedindo a Deus que Ele nos ajude para que consigamos obter a vida eterna e viver sempre com o nosso Deus e que as nossas famílias, aqueles que nós amamos tanto, também conheçam o caminho de Deus e que Deus tenha misericórdia deles. Esse é o nosso anseio. Bem, uma última pergunta? Uma pergunta, porque eu acho que sobraram bastantes perguntas ainda, não é? A bênção sacerdotal de quando se apresentam as crianças para que abençoe o Senhor, que eles traz as crianças ao pastor para que eles apresentam diante do Senhor. Então, queria perguntar-lhe, porque como um tem netos e os filhos não vêm, se podemos trazer os netos para apresentá-los, porque eu penso que se eu os trago e depois eles virão e depois vão querer apresentar as crianças outra vez, se isso se pode fazer.
Se eles forem apresentados 10 vezes, isso não vai fazer mal. Enquanto mais eles forem apresentados, melhor. Sim, não há problema nenhum. Enquanto mais orem pelas crianças e imponham as mãos neles, melhor. Melhor porque eles receberão mais bênçãos, sim. Bem, vamos estar orando ao nosso Deus nessa noite. E vamos pedir ao Senhor pelas doenças. E vamos pedir também ao Senhor pelas bruxarias, pelas maldições, pelas feitiçarias, porque isso é uma coisa que existe demais. As pessoas não acreditam, muitas pessoas não acreditam nas bruxarias, mas na verdade é uma coisa que existe todos os dias. São pessoas e empresas dedicadas a fazer a maldade, a fazer esses males contra as pessoas. Então, as pessoas que são sem Deus, elas acabam recebendo os efeitos dessas bruxarias. E nós vamos orar porque o diabo é o nosso inimigo e ele provoca as pessoas a fazer bruxarias pela inveja. É pela inveja que as pessoas fazem essas coisas. E o diabo, então, ele quer nos adoecer também e colocar espírito de doença em nós. E nós vamos orar por tudo isso, pelas maldições e nós vamos orar também por petições e necessidades, pelos anseios do coração. É que cada um de vocês tem o seu pedido, o seu anseio, tem alguma coisa que quer pedir ao nosso Deus. E se lembrem que o nosso Deus, Ele está no universo inteiro, Ele é grande assim. Então vamos orar e pedir ao Senhor com todo o nosso coração, confiando e crendo que Ele escuta as nossas orações. Bendito Deus, Santo Pai, louvado e glorificado seja o teu nome, Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, o nosso Deus poderoso, o nosso verdadeiro Deus. Tu és grande e digno de supremo louvor. Bendito seja o teu nome pelos séculos dos séculos. Que todos te louvem, que todos se humilhem, que todas estas gerações e toda esta humanidade se humilhe diante da tua presença e te adorem, te honrem. Porque tu és digno, porque tu és o nosso Deus, porque tu fizeste o mundo, porque és o dono, quem governa todo o universo, o nosso Deus poderoso. Tu nos deste a prova, tu nos deste os sinais da tua existência, enviando o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. E é por isso que nós sabemos e cremos em Ti e sabemos que existes e que Tu és um Deus vivo e poderoso, que Te manifestas, que falas conosco, que nos abençoas. E Tu também, Senhor, exiges de nós, exiges que façamos a Tua vontade, que cumpramos os Teus mandamentos. Nos ajuda, Senhor, a cumprir a Tua palavra, as Tuas ordens, a fazer a Tua vontade e Te agradar em tudo. Nos dá inteligência e sabedoria para compreender os Teus caminhos e seguir neles com uma vida reta e justa diante de Ti. Te agradecemos, Pai Santo, por ouvir as nossas orações e os nossos clamores. E no nome glorioso de Jesus Cristo, Teu Filho amado, eu te peço, Senhor, que estendas a Tua mão que cura sobre todas as pessoas, os irmãos e as irmãs, as crianças, os mais velhos, todos os que estão doentes de doenças incuráveis. Estende a Tua mão que cura e corta toda doença, tira toda doença, estende a Tua mão poderosa, liberta, Senhor, quebranta e quebra as correntes, as ataduras, as correntes, destrói toda a maldição, toda a atadura, toda a armadilha do inimigo contra as pessoas, limpa cada vida, cada coração, ajuda os Teus filhos, Senhor, abençoa cada um e lhes dá o poder do Teu Espírito Santo. Lhes dá o dom das línguas, o dom de curar, de fazer milagres, de fazer prodígios, o dom de discernimento. Levanta profetas, evangelistas e mestres na igreja, Senhor. Liberta cada um. Dá para nós a prosperidade espiritual e nos ajuda a seguir em frente, Senhor. Nos dá o triunfo e as vitórias, Senhor.
Também peço a Ti, Santo Pai, por todas as pessoas que têm deficiências, aqueles que não conseguem ouvir, que não conseguem falar, que não conseguem levantar nem caminhar, os que não conseguem mexer o seu corpo, todos os que são torturados pelo inimigo, cura eles, liberta eles, tem misericórdia deles, Senhor, com o Teu poder, com o Teu amor, com a Tua misericórdia. Eu te peço que estendas a Tua mão, Senhor, faz milagres e curas, se manifesta, Senhor, se manifesta com o Teu poder, se manifesta com o Teu poder. Santo Pai, te agradecemos, Senhor, glorioso és Tu, bendito seja Jeová, Deus santo e justo, Deus misericordioso, clemente, tardio para a ira, mas grande em misericórdia, grande em perdoar, poderoso Deus, te agradecemos pelo Teu amor, te agradecemos pelas Tuas bênçãos. Nos ajuda a progredir, nos ajuda, Santo Pai, Pai Celestial, limpa nossa alma, limpa o nosso ser, nos liberta, Senhor, a cada dia. E quebra as correntes, quebra as ataduras, Senhor, quebra os empecilhos, tira eles, Senhor, bendito seja o Teu nome pelos séculos dos séculos, no nome glorioso de Jesus Cristo, pedimos tudo a Ti, meu Senhor, Senhor, poderoso é o Rei. Aviva a Tua obra, Senhor, e envia o poder do Espírito Santo. Manda o Teu fogo do céu, manda o Teu poder. Glória ao Rei, glória ao Todo-Poderoso. Te agradecemos, Senhor, te agradecemos, Santo Pai. Agradecemos no nome glorioso de Cristo Jesus, o Teu Filho amado. Glória ao Senhor. Aleluia. Alabada Jehová. Naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, amém. A honra e a glória seja para o nosso Deus. Muito obrigada, os meus queridos irmãos e irmãs. Que Deus abençoe. E eu sei que o Senhor derramou chuvas de bênçãos em todos vocês. Muito obrigada. Também agradeço vocês lá. Que o meu Deus abençoe. Obrigada.